Seguindo aqui a saga da nossa Patrícia, lembrando que ela tinha ido visitar o centro espírita que a família dela frequentava. Um frequentador do local, um encarnado querendo aprender, indagou a meu pai: podemos tirar lições de perseguições que desencarnados ignorantes nos fazem? É certo querermos nos livrar deles? Tenho visto muitas pessoas que aqui vêm, resolvem seus problemas e não voltam mais. Papai pensou rápido e respondeu: muitas pessoas vão aos centros espíritas pedir ajuda para livrar-se de seus desafetos, como se fossem a uma loja buscar algo que querem para seu conforto. Outros o procuram achando que estão fazendo favores aos seus laboriosos trabalhadores e querem soluções. Esses encarnados não veem que, se algo está errado com eles, com seu bem-estar, isso acontece pela sua própria imprudência, agindo em função de seu egoísmo. Imaginam que estão sofrendo por erro alheio. Acham que não fizeram mal algum e que Deus não faz mais que a obrigação em atendê-los. Aliviados, esquecem-se completamente do ocorrido e voltam a ser como eram antes. Isso é interessante, né? Porque isso é comum não só na espírita, né? Mas em qualquer religião, né? Tu vê as igrejas católicas cheias de gente, mas que ninguém muda seu comportamento. E isso também explica porque você pode ir em alguns centros espíritas, que vai nas reuniões públicas, é lotado. Se não tem onde caber mais gente, mas você vai ver o quadro de trabalhadores da casa, é reduzidíssimo. É exatamente isso. As pessoas estão preocupadas em resolver os seus problemas. O resto do mundo, que cada um cuide do seu. Então, é esse o ponto que o pai dela está chamando a atenção, né? Provavelmente deve falar mais sobre isso, que a gente não está aqui para ser egoísta, para resolver os nossos problemas, para cuidar da nossa ascensão, da nossa jornada e o resto que se dane. A gente está aqui para trabalhar todo mundo em conjunto. E o mais importante é trabalhar um pelos outros. Esse é um dos grandes aprendizados que a gente tem que ter. Outros, ao depararem com a pressão maldosa dos desencarnados, perturbadores, buscam o socorro. Sim, é certo buscar o socorro. Aliviados, param para pensar. Dois fatos lhes chamam a atenção: o mal-estar inferior e o alívio. Compreendem que algo sutil, não visível aos sentidos, age ora prejudicando, ora auxiliando. Baseados nessa compreensão, iniciam sua mudança para melhor. Muitos trabalhadores encarnados de muitos centros espíritas, ao socorrerem um encarnado necessitado, são perseguidos por entidades maléficas que podem investir contra eles. Mas, em vez de se sentirem mártires do bem, benfeitores do semelhante, aproveitam as chicotadas para aprimorar-se. Eu, quando um perturbador não me impressiona, sinto falta, pois a pressão negativa que fazem leva-me a estar sempre vigilante com meus pensamentos e atitudes. Para sofrer influência de estados inferiores, vou consolidando minhas atitudes no bom uso das coisas de Deus e da natureza. As dificuldades são para uns são punição, para outros, oportunidade e estímulo para a sua melhoria. Outra pergunta foi feita por uma moça: todo sofrimento é quitação de débito do passado ou sofremos também por outros motivos? Sofremos pelo débito do passado, mas nem sempre. É incontestável que o hoje é consequência do ontem.
Mas também o hoje é causa do amanhã. Se as circunstâncias são adversas, se estou consciente de que posso transformá-las, elas ficam mais suaves. Oposição sempre teremos. Vamos lembrar do nosso gigante gênio espiritual, Jesus de Nazaré, que nos disse: Vinde a mim, todos vós que andais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Para o homem satisfeito com o que o Deus lhe deu, toda dificuldade se torna castigo, martírio. Já para quem procura compreender Deus, servi-lo, amá-lo, as dificuldades são oportunidade para superar-se. Vou dar um exemplo bem comum em nosso dia a dia. É natural que uma pessoa que está suja se lave, se purifique. Para muitos, o banho é um sacrifício. Há os que gostam de estar limpos, outros gostam de estar sujos. Para o indivíduo que está acostumado com a limpeza, a sujeira é um castigo. Para outros, tanto faz, pois gostam da imundície. Os que não gostam e estão sujos incomodam-se. Nos erros, vícios são como a sujeira. Nossos erros, vícios são como a sujeira. Para estar limpo, é necessário querer limpar-se. Mas, às vezes, queremos estar limpos, mas não queremos deixar as causas que nos sujam. Essa, para nos limparmos, muitas vezes nos traz sofrimento. É como o alcoólatra que gosta de beber, mas não gosta da ressaca. Quer que lhe tirem o mal-estar, mas quer continuar bebendo. Assim, são muitos os que procuram a casa espírita e querem, pelo passe, eliminar o mal-estar da ressaca, dos seus erros, mas querem continuar no vício. Esse conflito é causa de muitos dos nossos sofrimentos. Após, meu pai leu a parábola dos operários da vinha e explicou: a maioria de nós, em diversas fases da vida, atende ao convite divino para nosso aperfeiçoamento espiritual, em início tido como trabalho. Creem, procuram exercitar preceitos e leis divinas. Essas leis aprimoram a convivência dos seres humanos no seu convívio no dia a dia. Aqueles que se voltam para o aperfeiçoamento são, nos dizeres da parábola, os assalariados. Esses crentes da bondade, do amparo, dedicam sua existência ao exercício da fraternidade, da solidariedade e do amor descrito pela sua crença, como pontos fundamentais que propiciam a chegada de uma nova era, em que os homens deixarão de se matar, de se explorar, de serem egoístas. Trabalham intensamente esse modo de viver, inspirados na promessa de Jesus, de que haverá um novo céu e uma nova terra. Jesus sempre usou símbolos materiais para inocular neles um grande significado espiritual. A vinha simboliza o cosmos. O cosmos é a casa de Deus. Todos somos chamados a participar espontaneamente dessa vida comunitária, não em termos estreitos e egoístas, mas em posição totalitária. O fato é que somos filhos desse cosmos e, como tais, devemos agir. Mas, enquanto a consciência dessa filiação não acontece no interior do indivíduo, nós adiamos por mais ou menos tempo a nossa participação consciente nessa sinfonia universal. Aí, então, dividem-se, como na parábola, diversas épocas em que nos colocamos à disposição do divino para viver e usufruir da sua vinha. Mas nesse documento cósmico, que é a parábola, vemos ainda entre aqueles que estão a serviço do Senhor as diversidades de intenções. Todos os chamados, dentro do contexto da palavra,
estão trabalhando, estão servindo ao Senhor, mas a motivação difere entre uns e outros. Essa é a razão da queixa daqueles que mais tempo esteve trabalhando. A personalidade egoísta, que só trabalha esperando benefício, pagamento ou uma posição de grandeza. Médio que tem a receber, seja em pagamento, seja em benefício, pela extensão dos esforços que desprendeu em proveito do seu Senhor. Pois esse homem virtuoso ainda não se concebe como herdeiro divino. Esse Senhor ainda lhe é algo separado, ainda não faz parte de seu círculo íntimo. Portanto, o pagamento que espera é de acordo com as privações a que se submete, da ociosidade, sensações e prazeres. A sua medida ainda está vinculada às comparações que faz com seus semelhantes. Esse homem ainda é escravo do tempo e do espaço, do muito e do pouco, do débito e do crédito. Mesmo exercitando a virtude, ainda não renasceu. Outros, com maior capacidade de compreensão, já não trabalham comparando ou esperando pagamento, seja este em forma de posses, prazeres, seja de prêmios, nem mesmo em função de posições espirituais. Sabem e sentem-se filhos de Deus. Ora, se são filhos, tudo o que é do Pai lhes pertence. Também tudo o que é deles sempre foi do Pai. Trabalham por prazer, pois para que haja garantia de perfeição, numa ação é necessária que ela seja feita com insatisfação. Suas atitudes são perenes, pois cuidam daquilo que lhes pertence. São os escolhidos. Vejam, na parábola, os que chegaram primeiro queriam receber mais do que os outros. Como já dissemos, estão ainda no campo da quantidade e da posição social. Os segundos não se importam com o pagamento, pois tudo que fazem é por amor, porque têm prazer em trabalhar na vinha do Pai, que é também deles. Essa passagem aqui me lembrou aquela outra parábola, né, dos trabalhadores da última hora, que é exatamente isso. Quando Jesus fala disso, né, aqueles trabalhadores, né, que estavam ali, que se ofereceram antes, já estavam já há algum tempo, fizeram exatamente isso, reclamaram, né, por que esses vão primeiro se eu já estou aqui há mais tempo? É exatamente essa mentalidade, né? Muitas das pessoas já estão imbuídas de um desejo de servir, de estar ali trabalhando pelo próximo, mas lá no fundinho eles ainda guardam aquele pontinho de egoísmo, de vaidade, de querer um prêmio pelo que está fazendo. Então, continuam apenas parecendo e não sendo. Diga, Gláucia. Gláucia diz aí, quem levantou primeiro, não sei. Oi. Parece que está tudo sincronizado. Ontem a minha aula na Comunhão Espírita, né, eu estou fazendo o curso, foi sobre trabalho e repouso. A importância do trabalho e repouso. Só que ele estava falando do trabalho espiritual, né? Um trabalho que não é para adquirir bens materiais, mas é um trabalho do espírito. E a gente responde um questionário, e o questionário tinha uma pergunta assim, se os espíritos evoluídos, superiores, espíritos que já estão num degrau a mais, se eles precisam trabalhar, ou se eles trabalham, né? Gente, eu acho isso tão interessante, porque tudo que a gente lê, tudo que a gente vê, eles estão sempre trabalhando, né? Independente de aonde estejam.
né? Estão sempre trabalhando. E aqui, onde nós estamos, a gente sempre está trabalhando também. Não para adquirir bens materiais, isso aí é o sustento, mas trabalhando em termos de estudo, igual a gente está fazendo, em termos de adquirir, né, um conhecimento melhor, tudo isso é trabalho, né? E ontem o debate foi bem interessante sobre isso, e agora a gente está conversando sobre isso. Parece que fica uma coisa interligada à outra, muito interessante. Jair? Vou ler um parágrafo aqui, que esse parágrafo achei um parágrafo muito importante, um parágrafo-chave. Olha só o que ele fala, eu, quando um perturbador não me pressiona, sinto falta, pois a pressão negativa que fazem leva-me a estar sempre vigilante com os meus pensamentos e atitudes. Para não sofrer influência de estados inferiores, vou consolidando minhas atitudes no bom uso das coisas de Deus e da sua natureza. Ponto. É assim que a coisa funciona. Nós somos empurrados, não adianta. Isso aí que a sabedoria divina criou, foi o meio que a sabedoria divina nos empurra para a perfeição. Porque, veja só, qualquer pessoa, quando ela se afasta dos caminhos do bem, ela chegou o técnico aqui, aí, quando ela se afasta do caminho do bem, o espírito do mal se afasta dela. Desculpe que eu vou ter que me afastar. Beijão, até amanhã. Beijão. Diga, Diva. O que o Jair estava começando a falar, eu assim entendi que realmente assim a gente aquela história do ou vai pelo amor ou pela dor, né, que todo mundo repete, eu vejo assim, a gente acaba indo sempre pela dor, sempre sendo empurrado, porque assim dificilmente a gente vai assim na boa, tudo, né? Geralmente a dor é o nosso componente de crescimento. Agora, eu fico olhando assim, quando fala sobre essa passagem eu nem sei como é que é o nome, né? Do pessoal dos primeiros e dos últimos, aqueles que chegaram. Eu sempre tive um probleminha com essa passagem, até começar a entender e tudo. Hoje, outro dia eu estava comentando com a Fernanda, hoje eu entendo, às vezes, para mim, né, para Diva, que primeiro a gente tem que saber fazer as coisas quando a gente quer fazer, sem esperar. Porque no fundo, quase sempre a gente espera a gente faz esperando uma troca, seja espiritual, seja física, seja a gente sempre a gente aquela história de dar com a mão sem olhar para outra, a gente dá com a mão, mas a gente fica olhando para outra mão. E aí, quando a gente aprende a começar a fazer as coisas. E aí é de pouquinho em pouquinho, não é tudo, né? Quando a gente começa, eu vejo assim, quando a gente começa a fazer, eu estou fazendo isso porque eu quero fazer, não porque eu estou esperando que alguém vai fazer, vai me dar em troca. Então, hoje eu quero fazer tal coisa, sei lá, para alguém e tudo, mas eu quero fazer de coração. E independente se ela vai gostar, se ela não vai gostar, se ela vai querer, se não vai querer, eu vou fazer, eu dou. Porque sempre a gente tem aquilo assim, eu dou, mas eu dou conforme o que eu acho que é melhor, o que eu gosto, né? Às vezes a pessoa está precisando dando um exemplo, uma coisa simples, mas você acha que aquilo não é o ideal para ela, mas ela acha que é aquilo, mas eu não acho que é, então eu não faço. Mas quando você vira e fala assim, bem, eu vou fazer por ela, tudo bem, e nem vou ligar mais, é uma coisa. Mas quando eu percebo isso, a maioria das pessoas, e mesmo às vezes, até aqui, quando a gente fala que a gente está fazendo isso, de alguma forma a gente também está tendo um retorno, e eu fico olhando assim, a gente tem que realmente aprender, eu sinto isso, né? Que eu tenho que aprender a dar realmente sem nenhum tipo de
expectativa. E quando a gente aprende, quando a gente faz uma coisa desse jeito, ela tem ela toma um tamanho muito grande, no sentido de aprendizado, eu vejo. Quando eu vejo assim, nossa, eu fiz isso, mas realmente eu não espero absolutamente nada, 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 é diferente. Mas quando a gente fica dando, e a gente vê isso, geralmente todo mundo começa, eu faço isso, mas tem um retorninho, a pessoa quer um retorninho. São vários pontos que vocês levantaram, que são todos, assim, muitíssimo interessantes e bacanas. Começar pela Diva, que foi a última, que eu estava ouvindo, e é exatamente isso, Diva. A gente não está aqui por acaso no mundo que é dito de provas e expiações, é porque a gente vibra nessa sintonia. E essa coisa do fazer, pensar, sempre que a gente pensa no que tem que fazer, raciocina, será que é isso que tem que fazer? Será que isso vai ser o bom? Já não é espontâneo, você já está pensando em alguma coisa para depois daquilo. Então, eu acho que a diferença é quando a coisa brota espontaneamente, tu não pensa, você simplesmente sente que é aquilo que você tem que fazer e faz e acabou. Quando a gente age assim, e algumas vezes a gente age assim, em determinados momentos, em muitos a gente para pensar se você tem que fazer, se não tem que fazer, se o que você vai fazer vai ser bom para o outro, se ele vai aproveitar daquilo que você está fazendo. Quando a gente para pensar se tem que fazer ou não, a coisa já não é nesse nível mais alto de desprendimento. Já é a coisa mais pé no chão, mais terra, e a gente pode até não estar pensando num benefício direto, mas está pensando se a nossa ação é boa ou não, então isso já leva a uma espera de recompensa. Então, a diferença primordial para mim é as coisas que a gente faz, e todo mundo aqui, de vez em quando, faz isso, toma uma atitude, fala alguma coisa, se propõe a realizar alguma coisa, sem pensar. A coisa veio espontaneamente, como a gente diz, é um reflexo medular. Tu não precisa pensar para fazer aquilo. Tem a situação na tua frente, você vai, se apresenta para ajudar, para resolver, e acabou, você vai embora como se fosse uma página virada do livro. Aquilo é como se nem tivesse feito parte do teu dia. Então, esses momentos, a gente atinge essa grandiosidade que ele está falando aqui. Não são a maioria dos nossos momentos, mas eu diria que são os nossos melhores momentos cada vez que isso acontece. Né? Eu estava ouvindo... Isso é verdade. Né? Isso é verdade. Quando acontece uma coisa dessas que você faz meio, né, tum, e depois você vê, nossa, que gostoso que foi, né? E depois vai embora. E tu nem lembra mais daquilo. Então, acho que esse assim, é o alcance que a gente vai atingir, né? Sei lá, em quantos anos, né? Que vai ser o nosso pensamento, digamos assim, perpétuo. Por enquanto, a gente tem, vamos dizer, uns lapsos. Acertei hoje. Acertei. Errei 15 vezes, acertei 2. A gente vai melhorando essa conta. Então, isso é legal. Diga. Só uma coisa, talvez seja isso que a Gláucia falou, do espírito estar trabalhando o tempo todo? Sim. Porque aí ele está vivendo isso o tempo todo, né? Aí ele trabalha o tempo todo. Quase todo mundo aqui já passou, ou tem contato com alguém da Igreja Católica e de outras religiões, né, que pregam muito essa coisa do paraíso, o paraíso ocioso, né? Você fica ali, anjinho de asinha, sem fazer nada, olhando a natureza celestial. E a gente vai vendo nessas várias leituras que a gente fez que quanto mais você vai se conscientizando, vai entendendo o mecanismo do universo, de fato, mais você trabalha, mais você está disposto a trabalhar, e acho que é exatamente isso que acontece. A coisa vai ficando cada vez mais natural e você vai se oferecendo e estando ali participando das necessidades que o universo apresenta, sem se dar conta daquilo, sem dar importância, e você está aqui, ajuda ali, se apresenta em outro local,
E aquilo passa, não são coisas que marcam você, porque isso passa a ser a tua natureza. Acho que até nesse ponto que a gente fala, a gente vai adquirir essa forma de natureza. Então, tudo vai ser natural. Se a coisa é natural, você não liga para ela. Alguém se preocupa se está respirando ou não? Não, é natural. Se o coração está batendo ou não? Não, ele bate sozinho, é natural. É o trabalho dele. Ninguém tem que ficar se preocupando se vai respirar, se não vai respirar. Se o coração vai bater, se não vai bater. Ele faz isso naturalmente. É o papel dele. Eu acho que nessa analogia, cada um vai se tornar um emissário do bem cada vez maior naturalmente. E aí não vai se dar conta que está trabalhando, ou se fez uma coisa boa, ou se fez uma coisa legal. Aquilo é o teu natural. As duas classes de homens estão trabalhando na vinha, mas diferem bastante uma da outra. É com base nessa diferença que vem a recompensa do Senhor. Aos egoístas, Deus lhe concede como pagamento o sucesso no plano físico e mental, em forma de posses, posições, satisfações físicas e mentais. Aos desprendidos, Deus lhe concede paz, amor, alegria e felicidade imperturbáveis, pois não estão eles ligados nem ao tempo nem ao espaço, nem ao pouco ou ao muito, mas sim a um estado de ser. São os filhos queridos do Pai, dos quais Jesus tanto fala. Acho que todo mundo aqui pensando nisso também já encontrou pessoas que, para a gente, parecem ter uma vida difícil, mas têm uma paz, uma tranquilidade, vivem com uma leveza, que acho que é essa a diferença. Enquanto outros acham que o sucesso pode ser coroado com benfeitorias, né, que auxiliadas pela materialidade, outros não estão nem aí para isso. E leva a sua vidinha cada vez mais simples, para muitos com restrições abomináveis, mas que o estado de intimidade dele é de uma paz, uma tranquilidade, de dar inveja. Os que estavam na praça esperavam ser chamados para trabalhar, mas os ociosos não se apresentaram na praça para a tarefa. Estes são aqueles que não se preocuparam, diante do ciclo evolutivo, em devolver o talento que possuíam em estado embrionário. Não foram mais admitidos, porque o ciclo estava no seu fim. Terão que recomeçar em outro local ou mundo. Esse parágrafo está fazendo alusão, né, embora não diga aqui, mas é o processo de transição planetária. Né? Que, assim, se a gente ler com mais atenção, ele está descrevendo isso. Essas são as consequências para esse processo da Terra e de cada um de nós de transição planetária. Alguns vão poder passar, outros vão passar mais ou menos, e alguns não vão ter condição. É como você repetir de ano na escola. Não dá. Você volta, recomeça de novo, e o ano que vem você tenta o concurso outra vez. Vejam, o Nazareno, há 2000 anos, já nos fez o convite. Está em nossas mãos participar ou não dessa vinha, em trabalhar esperando o pagamento ou construir aqui e agora um novo céu e uma nova terra. Basta que queiramos, trabalhemos.